Existem vários tipos de evangelismos. Eu vou falar sobre 2 tipos, mas vou falar também sobre o mais utilizado. O primeiro que eu quero falar é a respeito do evangelismo em massa. Isso acontece através de cruzadas, através de jornais, através de púlpitos de igreja também, através de livros, através da TV, através de reuniões em escolas, cultos ao ar livre. Esse tipo de evangelismo também pode ser usado, mas o evangelismo mais usado como modelo na palavra de Deus é o evangelismo pessoal, aquela abordagem pessoa a pessoa. Nós vemos Jesus em vários momentos se utilizando desse tipo de evangelização. Por exemplo, em João capítulo 3, nós vamos ver o exemplo do fariseu Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e abordando a respeito de que ele era um mestre vindo da parte de Deus e que ninguém podia fazer sinais miraculosos como aquele que ele fazia se Deus não fosse com ele. E Jesus ali já começa a trazer aquela abordagem falando a respeito do novo nascimento, o nascimento do Espírito. E é interessante que através dessa obra evangelística pessoal, Jesus pôde alcançar Nicodemos. Jesus é o nosso exemplo de evangelização. Ele fazia isso pessoalmente, apesar de cativar grandes multidões e ter grandes audiências. Mas nós vemos que Jesus dava muita importância ao evangelismo pessoal. Podemos ver isso também em João capítulo 4, nos versículos 1 a 42, aquela mulher samaritana, quando Jesus se utiliza daquela figura de linguagem, a fonte a jorrar para a vida eterna, porque ele pede água àquela mulher, não porque ele estivesse com sede, mas porque ele queria dar àquela mulher a água viva, ou a salvação, a fonte a jorrar para a vida eterna. Em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, nós podemos ver Jesus na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos. E através da presença de Jesus e da conversa que teve com Jesus, gerou arrependimento no coração daquele homem. E Jesus disse: este também era uma das ovelhas perdidas da casa de Israel, mas salvação chegou a ele porque ele recebeu a palavra com arrependimento. Então é importante nós entendermos que com cada uma dessas pessoas, Jesus as evangelizou de formas diferentes. Normalmente, ele usava o que tinha ou havia por perto para começar ou exemplificar o seu evangelismo. Segundo o exemplo do Mestre, os discípulos foram também evangelistas pessoais. André leva Pedro e Filipe e leva Nataniel a Cristo. Nós podemos ver isso em João 1, dos versículos 40 ao 51. Pedro e João tratam com aquele paralítico que estava na porta do templo em Atos capítulo 3. E através de algo milagroso, ele recebe também a salvação. Pedro ainda evangeliza a Simão o Mago em Atos capítulo 8, dos versículos 9 ao 25. Nós vemos também o diácono Filipe evangelizando o eunuco, o etíope eunuco, em Atos 8, de 26 a 39. Paulo evangelizou o procônsul em Atos capítulo 3, versículos de 6 a 12, bem como também o carcereiro em Atos capítulo 16, versículos 23 a 24, que ele diz que quando o homem pergunta para ele: o que devo fazer para receber a vida eterna? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O trabalho de buscar e salvar os perdidos é absolutamente divino. Os que se dedicam a esta obra têm que reconhecer que são instrumentos na mão de Deus. Nenhum esforço humano será efetivo para esta obra se não tiver o poder de Deus operando juntamente. O fracasso de muitos no evangelismo está no esquecimento do caráter sobrenatural dele. Tem sido feito mais na sabedoria humana do que no poder de Deus. E nós não podemos cair nesse erro.
nós precisamos sermos dependentes do Espírito de Deus para usarmos o tipo de evangelismo correto e assim sermos bem-sucedidos na obra de evangelização.